E hoje é uma aula muito boa, né? Muito dinâmica. E a gente vai entrar aí na questão da persona. Vamos entender esse conceito que o Jung trouxe, né? Então, já vou começar aí a apresentar. Vamos pegar aqui minha apresentação. Olha a apresentação. Todos estão enxergando aí os slides? Sim. Sim? Muito Sim. bom. Sim. Muito bom. Então, sempre dá esse feedback aí, né? Então, é muito bom. Então, como eu estava falando, a aula é a aula 9, né? E vamos aí conversar um pouquinho sobre a persona. Vou já até o apontador aí, né? E a persona, Luiz? Qual é o objetivo hoje? Eu vou relembrar o objetivo. É a gente sair da aula compreendendo o conceito e a persona. Lógico que nós vamos sair da aula aí com muitas dúvidas, não na questão do e a persona, mas como ela se manifesta em nós, como isso se apresenta, se é necessário ou não. E nós vamos entrar nessas questões, mas hoje o objetivo maior é a gente compreender o conceito do e a persona. E eu já trago essa imagem, vocês estão vendo a imagem aí, né? Do teatro grego antigo, né? E Jung trouxe essa palavra persona exatamente lá do teatro grego, o teatro grego antigo. Porque, né, tinha ali um ator, e esse ator, né, lógico, eram vários atores, mas falando individual, o ator ele ia desempenhar vários papéis. Então, no teatro grego lá antigo, cada ator desse aí desempenhava vários papéis, né? E aí, para ficar bem claro, ele iria passar, ele iria transmitir para o público, ele mudava ali a máscara, ele colocava uma máscara porque ia representar um determinado papel, né? E aí depois ele tirava e aí ia mudar o papel, ele ia representar, né? Ele iria expressar, ele colocava outra máscara para ficar mais fácil o público entender, e aí mudava até a voz, a forma de falar, o jeito ali de se comportar. Então, o Jung trouxe, né, a palavra persona, depois a gente já vai ver o que significa, inspirou muito ele a questão do teatro grego. Tudo bem até aí? Então, vamos devagarzinho, né, para a gente compreender. E eu vou trazer o conceito, né, trazendo, lógico, a gente traz um pensamento de Jung, a gente não vai conseguir entender só num pensamento, a gente tem que ir devagarzinho para entender. Mas aqui ele já deixa claro porque ele vai chamar de persona. E, né, na tradução ali é máscara, né? E a persona, ele diz assim, é um complicado sistema de relação. Então, a persona já é um sistema de relação, mas não é sistema, é complicado, como ele falou. Entre a consciência individual, e consciência individual é essa, pessoal? A nossa consciência, a consciência do indivíduo. E quando a gente fala do indivíduo, né, e nós estamos estudando a psicologia espírita, nós estamos falando do espírito mergulhado na matéria e forma uma personalidade, uma pessoa que tem uma consciência, e essa consciência passa pelo eu, pelo ego, não é? Então, é a consciência individual do ego, da pessoa, com a sociedade. A sociedade são vários indivíduos, então é consciência coletiva. Então, é um sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade, ou seja, do indivíduo e do coletivo. É uma espécie, como ele diz, de máscara destinada, e aí ele vai definir assim, por um lado, a produzir um efeito, né, um determinado efeito sobre os outros. Os atores lá, quando colocava máscara, ele não iria produzir um efeito, ele não iria transmitir uma mensagem, um papel ali, e ia transmitir uma mensagem
e aquilo ia criar um efeito, ia gerar pensamentos, sensações no público. Então, um lado da persona, o Jung definiu e tem esse papel de produzir um determinado efeito sobre os outros. O outro lado, ele definiu assim, e pode ocultar ali, vai ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Aí a gente vai entender já já ele está dizendo aí, tá bom? Então, primeiro ponto aí, já tem muita coisa para a gente conversar, mas eu vou colocar mais um slide para a gente conversar. Eu trouxe aqui, né, vou trazendo um estímulo, né, e uma provocação boa, né, para que a gente possa refletir na influência do meio e do contexto. Aí eu faço uma pergunta assim: por que o meio e contexto influenciam e, por vezes, direcionam a maneira como agimos, fazendo-nos falar o que não gostaríamos de falar? Vamos pensar, porque o meio, o contexto influencia, né, o nosso comportamento de tal forma que a gente faz algo que a gente não gostaria de fazer, né? É interessante essa reflexão, né? Vamos dar um pontinho aí para a gente aumentar um pouquinho aí, para ver se ficou claro. Vamos devagar, né? Estamos aí dando um passo de cada vez, né? Então, e é a persona? Então, a gente já viu lá, Jung inspirou ele lá, né? Ele observando, lógico, ele era um analítico, ele observava o comportamento das pessoas, né? A vida ali de relação das pessoas, dos seus pacientes. E ali ele associou a esse teatro grego, né? As pessoas, o ator, ele fazia vários papéis. E ali em cena, na época, ele colocava uma máscara ali, incorporava um personagem e aí ia traduzindo toda aquela questão daquele personagem, os trejeitos do personagem, a forma de falar, de se comportar. Aí depois ele iria mudar em cena aquilo, aí botava outra máscara e fazia um outro papel, né? Então esse é um processo. E Jung vai dizer para nós a persona, ela tem esse papel, né? A persona vem de personalidade, né? De pessoa. A persona tem esse papel de relação mesmo, né? Entre a nossa consciência e o coletivo. Aí eu fiz uma pergunta para vocês, né? Alguns já começaram a levantar a mão. Que legal, né? O porquê o meio, o contexto influencia tanto o nosso comportamento, a nossa maneira de agir. Primeiro a Lucinaura e levantou a mão, depois o Valmir. Boa noite a todos. Luiz, eu vou colocar um exemplo de vida, tá? Por exemplo, na época que eu estava trabalhando, né, que agora eu estou aposentada, eu mudava muito de função. Eu tanto estava como professora, às vezes vice-diretora, às vezes coordenadora, às vezes até bibliotecária, e eu notava que quando eu fazia a troca de papéis, eu tinha que me comportar diferente. Por exemplo, quando eu passei de professora para vice-diretora, então minha postura tinha que ser diferente, porque agora eu estava no comando, não para oprimir ninguém, mas para direcionar, para orientar, para tudo dar certo, né? Então, eu notava que eu mudava de papéis quando eu mudava de função. Seria isso mesmo? Bom exemplo, né, da Lucinaura? Ótimo exemplo, ótimo exemplo. E a gente vai falar exatamente disso, Lucinaura. Desses papéis que a gente desempenha aqui na vida. E a gente vai perceber ao longo da aula, o conceito vai ficando muito mais claro, e a persona, ela é necessária. Ela é necessária. A gente vai perceber isso. Agora, tem um lado, e a gente vai indo ali em algumas armadilhas, e essa armadilha, a gente precisa enxergar bem para a gente não cair nelas, para a gente usar a persona como as necessidades pedem para nós, numa vida de relação social, né? Então, isso é importante. Quando a gente tem autoconsciência, eu estou desempenhando um papel, como você colocou assim,
é interessante, muito bom. Eu não vou adiantar muitas coisas, mas gostei muito do exemplo. Valmir? Eu acho bem complicado, sabe? Isso aí você falou que era complicado, e é mesmo, e abrangente. Porque, como a Lucinaura falou, se ela, eu acredito que ela é uma boa pessoa, ela vai agir o papel certo em cada cargo que ela tiver. Mas depende muito da personalidade, do caráter. Eu acho que tem muitos fatores, porque muitas pessoas usam essas pessoas para enganar, para ser falsa, para inúmeras maneiras, né? Então, se você for realmente quem você vai causar muita encrenca, muito conflito, né? Então, a persona, a máscara, a gente tem que usar também com muita consciência e responsabilidade. Por isso que é bom esse curso para todos ter a consciência de que máscara nós vamos usar, sendo que a gente não seja falso, que a gente não seja, enfim, né, na maldade, né? Que seja natural de acordo com as nossas necessidades. Que ela passou de professora, a professora tem uma postura, né? Embora tenha que se manter a uma postura, né? De autoridade, e diretora muito mais ainda, né? Que ela falou, não como diminuir uma pessoa, mas sim direcionar, dirigir. Se você usar as máscaras devidamente, nos momentos corretos, como deve ser feito, é assim que a gente tem que agir. Mas não estou dando de hipócrita, não, porque a gente faz isso. A gente usa máscara errada, faz errado momentos, né? Então, por isso que esse estudo é muito bom, justamente para isso, para que a gente preste muita atenção como a gente está agindo, né? Eu acho que tem muito a ver com o nosso caráter, com o nosso eu, com o nosso, né? Enfim, é isso que eu Muito, penso. muito bom. Agora, isso aí, Valmir. Valmir sempre colaborando também. Cristina? Boa noite a todos. Mais ou menos o que o nosso companheiro completou. Eu até anotei aqui para não esquecer. Não sei se eu estou certa, mas às vezes usamos a máscara para agradar o outro, porque nós temos um objetivo, queremos alcançar aquele objetivo, e usamos a máscara, porque se não for essa máscara, eu não vou conseguir. E nós usamos a máscara para a nossa sobrevivência. E outra coisa que eu coloquei, eu não sei se cabe. Por exemplo, o psicopata, não o psicopata que mata, que é frio, mas em termos de caráter, ele é um psicopata, ele usa a máscara para manipular e atingir os seus objetivos. Ele é um desequilibrado. Por isso que ele é um psicopata. Então, nesse ponto, ele faz uso, aliás, ele faz uso de diversas máscaras, porque tudo que o outro, tudo que a outra pessoa ele fala que ele é também, porque ele tem um objetivo, ele quer agradar, ele quer aquilo. Então, por exemplo, se a pessoa fala que gosta de bombom, o psicopata fala que também gosta de bombom. Se a pessoa gosta do vermelho, de se vestir de vermelho, o psicopata vai falar que ele também gosta do vermelho. Ele quer atingir aquele objetivo para manipular. Aí, ele vai usando essas máscaras. Eu não sei se eu estou certa, o Luiz. Vamos, como eu falei, né? A aula só está começando, mas é bom. Todas essas observações que vocês fazem são muito importantes, de grande valia. Né? Eu deixo aí vocês comentarem bem, fico de olho no tempo para a gente ir participando, né? Mas muito bom. A Ana Elisa vai falar também, depois eu vou trazer mais um slide. Boa noite, gente. Trazendo mais uma perspectiva para essa questão das máscaras, eu vou falar um conceito pessoal, né? Que eu achei tão marcante assim para a minha vida, que
você falou, você trazendo isso hoje na aula, veio muito forte novamente. Eu tive esse contato com esse desdobramento sobre as máscaras, né, sobre as nossas personas, no exercício da caderneta, na Escola de Aprendiz do Evangelho. Porque, assim, essa questão das máscaras sociais, elas sempre apareceram, assim, de uma forma clara para mim, né? Desde muito cedo, assim, quando eu estava em ensino médio, né? Porque eu sou eu fiz na década de 80, eu era ensino médio, então eu era aquele pessoal que achou que ia transformar o mundo, né? Então, a gente tinha muitas discussões, muitas coisas. Então, essa questão do nosso comportamento, isso era muito discutido entre a gente, né? Mas eu vim ter contato realmente quando eu fiz a caderneta pessoal, porque aí eu percebi ali naquele exercício, isso há mais de 20 anos também, que a gente tem máscaras, né? A gente tem essas personas, porque a partir do momento que você começa esse processo do autoconhecimento, você percebe que você é uma pessoa, né? Você se molda como uma pessoa para a convivência familiar e social, né? E você tem uma visão sobre você, né? Você se constrói, você tem a visão que você faz sobre você. E essa manifestação, ela, para o outro, ela também tem a maneira como ele te enxerga. Então, é mais uma persona, que muitas vezes não coincide com a mesma forma que eu me vejo, né? Há pessoas que vai me enxergar de uma forma totalmente diferente daquela que eu enxergo. E aí vem a caderneta e joga na sua cara quem você é de verdade. E você começa a descobrir quem você é mesmo no momento que você começa a se sondar, a entender os seus sentimentos, as suas reações, e aí você descobre uma outra pessoa. Então, eu percebi esse desdobramento aí, né, que a gente tem essas nossas questões muito fortes em nós, né, até para uma questão cultural, sei lá, talvez uma necessidade humana, como os colegas já colocaram aqui, para a gente conviver, a gente se molda mesmo de acordo com a necessidade, né? Até porque, culturalmente, o que se fala muito? Você deixa os seus problemas em casa, põe um sorriso no rosto e vai, né? Então, isso também é usar uma máscara, né? Você está despedaçado, mas você tem que sair, tratar bem todo mundo, enfim. Quando a sua vontade é ficar embaixo da cama ou em cima dela em posição fetal, não é? Então, e a gente tem que seguir. Então, isso também é se adaptar socialmente. Então, acredito que essa é uma necessidade humana, né? Até para convivência e para lidar com as nossas questões, mas eu percebi esse conceito de máscara também quando exercitei a caderneta pela primeira vez. Assim, eu percebi que a gente tem essa questão desse desdobramento, essa descoberta de si mesmo. Muito bom, muito bom. Começamos já bastante ente aqui, né? As observações já profundas, muitos exemplos, e eu vou trazer agora a gente vai analisar um comportamento, deixa eu compartilhar primeiro aí, vocês estão aí enxergando novamente, né, o slide, eu vou compartilhar uma passagem, e todo mundo conhece, da vida do Cristo, né, com seus discípulos ali. É muito conhecida essa passagem. A gente vai olhar o comportamento desse discípulo, né, quando ele está ali dentro da adversidade, das vicissitudes da vida, que são essas adversidades, né, do meio, do contexto, tudo bem? Dois contextos diferentes. E a gente vai observar. E depois a gente vai trazer para a gente. O objetivo aí do estudo é sempre a pessoa que sou, não é o outro, né? A gente faz algumas comparações com o mundo, com o outro, mas sempre voltando e fazendo essa conexão e eu. Como eu me comporto, como eu ajo, e aí a gente vai indo nos demais slides, tá bom? Então, eu fiz questão de colocar, né? Não ia pôr para não ficar cansativo, mas eu achei legal. Então, vamos agora relembrar essa passagem, né? Então, todo mundo lembra, né? Jesus está ali já, ele ficou conhecido a última ceia depois, né? E ele conversando e falando o que ia acontecer e tudo.
né, conversando francamente, ali olhando nos olhos, e aí de repente ele diz assim, e ele, né, seria ali preso, como estava escrito, e ali ia pegar o pastor, e todas as ovelhas iam se dispersar, e, né, todo mundo ia deixar ele sozinho, é uma coisa toda, né? Imagina a gente entre amigos ali, porque o ambiente ali, vamos imaginar o meio, nós estamos no meio de família, de amigos, né? Jesus é o amigo, os discípulos ali tinham criado aquele laço de família, então o ambiente é bem familiar, tá bom? Então, um ambiente familiar. Como a gente se comporta no ambiente familiar, onde a gente está à vontade, a gente pode colocar os nossos pensamentos. Então, Jesus olhou ali, e aí ele diz assim para Pedro, né? Em verdade te digo, e nesta mesma noite, antes eu galo, antes 3 vezes me negarás. E Pedro estava dizendo, ia dar a vida por ele, não, eu não vou fazer isso jamais, Senhor, não vou abandonar o Senhor, né? Não tem isso, né, e tal. E aí Pedro diz assim, ainda que me seja misto morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, não foi só Pedro, né, todos. Então, ali é um ambiente. Vamos imaginar, aí a gente vai avaliar agora com mais profundidade. Será que os discípulos estavam sendo falsos com ele? Estava usando uma intenção mal ali? Eles falaram por falar ou falaram com intenção mesmo? Estava sendo falso, né? Vamos analisar isso, depois a gente traz para nós, para o convívio do dia a dia. Aí, né, quando Jesus foi preso, todo aquele processo, conta, né, o evangelista, e, ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando dele uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Então, aí é um outro ambiente, um outro meio, um ambiente, e a gente depois vai conversar um pouco, um ambiente, né, ali tem vários valores, né, um ambiente não era mais de família ali, não era um ambiente mais tranquilo, um ambiente que trazia insegurança, um ambiente e ali trazia muitos medos, muitos receios, né, e aí na hora que Pedro é chamado para a prova, né? Ele até sai bem, não sai? Né? Depois a gente vai falar um pouco. Ele saiu bem, ele fala assim, não sei o que dizes, né? Ele foi lá, né? Usou ali uma forma de interagir com o meio. Alguém está querendo apontar e dizer que ele tinha relação, ele estava preso. Então ele sai bem, ele fala, ó, não sei o que você está dizendo. Eu acho que ele, né, usou ali uma saída boa, né, para a situação. Tudo bem, mas aí a situação vai apertar ele mais, né? Aí ele saindo do vestíbulo ali, do ambiente, né, onde ele estava, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E aí Pedro vai negar agora um juramento, né? Ele vai negar, né? E ele diz assim, não conheço tal homem. Aí ele já vai direto, ele fala, não conheço tal homem. Lá ele estava dizendo assim, ó, não sei o que tu está dizendo, né? Agora ele já fala, não conheço tal homem, ele já afirma. Ele já se defende mais, não conheço tal homem. Depois, na terceira parte, vai apertar ele mais um pouquinho, vamos lembrar que tinha soldados, tinha todo um processo ali. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és dele, pois a tua fala te denuncia. A Galileia, né, tinha um sotaque diferente, como se fosse interior, né? E aí ele tinha um sotaque lá da Galileia. Então ele começou, além de negar, ele começou a xingar, né? E a jurar, não é assim quando a gente está em conflito, né? E xinga, né? E jura, né? Eu estou falando a verdade, né? E a gente começa a xingar, a jurar, e aí ele afirma de novo, não conheço esse homem. Então, e aí disse a história, o galo cantou, né? Mas vamos trazer aqui. Luiz, você trouxe isso, né? Fui inspirado a trazer. Depois a gente vai entrar em outras coisas lá na frente. Mas vamos trazer agora na questão, a gente vai estudar a persona, a gente já entendeu e vocês já entenderam, e a gente vai aprofundar. E
o meio, a gente tem a nossa consciência e tem a consciência coletiva, tem o meio, tem as questões sociais. E aí eu preciso estar integrado a esse meio, eu preciso fazer parte desse meio, e esse meio vai mexer comigo. E aí eu preciso agir socialmente no meio. Eu preciso me adaptar a esse meio. É necessário isso. Já pensou a gente se manifestar e aos pensamentos, eu penso, eu acho, eu sou muito honesto. É uma pessoa insuportável. Quem vai aguentar essa pessoa? Ninguém vai aguentar essa pessoa. Então, a gente precisa adaptar o meio. A gente precisa aprender a lidar com as situações do meio. Normalmente, a gente não sabe, mas a gente precisa. Então, não adianta a gente chegar e colocar toda a nossa consciência, eu penso, eu acho, é assim, é um indivíduo insuportável. Ele não vai viver em lugar nenhum, todo mundo vai correr dele, tá bom? Porque nós temos a nossa sombra, e a gente vai falar dela depois. Eu não quero ver a sombra de ninguém, nem a minha, né? Imagina o outro botando a sombra dele para fora toda hora, e falando, e pensa, e acha. Ninguém vai aguentar um indivíduo. Ninguém vai aguentar. Então, eu trouxe uma situação aí para a gente analisar a situação de Pedro, né? E é parecido com a gente, né? Então, no ambiente familiar, é fácil a gente falar determinadas coisas, não é? Aí, no ambiente onde vai mexer, e aí a gente tem que perceber esses valores. Vai mexer com valores nossos, é mais difícil. E aí cada um vai reagir de acordo com a sua natureza, porque nós temos várias naturezas, né? Eu vou dar um exemplo, e só um exemplo bobo, viu? Nada é bobo na vida, né? Mas um exemplo e ajuda a gente. Imagina numa reunião, como colocou a Lucinaura aí, tá nosso chefe, nosso gestor, né? Todo mundo ali, todo o ambiente, um clima ali mais complicado, onde está em risco o nosso emprego, né? Muitas coisas estão em risco ali. A nossa sobrevivência enquanto pessoas aí nesse mundo, né? Na questão profissional e tudo mais. Tem pessoas e fica muito passivo, não é? Ele não fala nada, ele não se manifesta, não dá suas opiniões, com medo, né, de acontecer alguma coisa, a pessoa fica passiva. Tem outras pessoas e não, eles já se manifestam, ele é até agressivo. Ele é muito agressivo, ele fala, ele discorda do gestor, a pessoa e vai botar discórdia no negócio. Tem outras, ele fica passivo, quando sai da reunião, aí ele fica agressivo. Não tinha que falar isso, tinha que falar aquilo. Aí o outro, mas por que você não falou lá na hora? Aí ele fica agressivo quando está fora do ambiente conflitante. Aí ele fica agressivo, é o passivo-agressivo, a gente fala, né? É o passivo-agressivo. Mas por que você não falou lá na hora, rapaz? Não, o pessoal lá é isso, aquilo outro. Não, você fala lá para ele, né? Então, a gente tem muitas misturas, tudo bem? A gente tem um pouco de cada. Agora, imagina Pedro. Uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente admira, uma pessoa assim, não dá para descrever. Vai falar e a gente vai abandonar ela, e a gente uma mãe, né? Assim. E a gente vai falar para ela? De prontidão, espírito como a gente. Não, deixa disso, mãe. É isso. Não, eu dou minha vida por você. É isso, para com isso. Né? Como diz aí, né? A pessoa está triste, né, Elisa? Não, você não é assim. Não gosto de te ver assim. Olha como se a pessoa não. A pessoa vai ficar só alegre. A pessoa tem tristeza, tem várias emoções, né? Olha, não gosto de ver você assim. Não gosto. Vou ficar triste, né? A gente fala, Adriano. A gente tem, né, ali, vamos dizer assim, ao direito, né, de ficar triste, de ficar feliz, porque nós somos um complexo de sensações, né? Então, aí Pedro, ele vai falar e vai dar a vida para Jesus, ele não falou? Todos os outros também falaram. Agora lá, quando o bicho pegou, e aí a gente precisa se manifestar. Tem pessoas que ela não vai medir as consequências, não é?
ela vai falar. Ela vai ir para cima. Não, eu conheço mesmo. E daí? O que vai acontecer com essa pessoa? Hã? O que vai acontecer ali naquela situação se ela falasse isso direto? Ia ser presa, não ia? No mínimo, ela ia ser presa. Ela ia ser presa. O valentão ia ser preso. Agora, a gente precisa falar algo. Ele foi colocado em prova. Jesus sabia que ele ia ser colocado em prova e ele ia falhar. Olha que visão. Tem gente que fala assim, não, ele tinha que negar mesmo. Não entende as questões das provas, a gente vai entender aí mais para frente. Eu sei que vocês, a maioria espírita, né, não vai ter esse pensamento, né? Não, ele não estava combinado dele falar aquilo. Jesus conhecia, ele ia falhar. E, assim como conhece cada um de nós, né, pessoal? Então, na hora, ele saiu até bem, ele falou assim, não sei o que você está falando, né? Eu achei a manifestação dele, para nós, espíritos como a gente, boa no início. Ele estava sob pressão. Um monte de coisa. Ele desconversou. Eu não sei o que tu está falando. Não sei. Eu achei assim muita sabedoria. Depois a coisa foi apertando. E aí ele teve que mudar a máscara, né? E aí ele falou: minha vida primeiro, eu tenho família, tenho filhas, eu tenho alguém que vai esperar por mim. Rapaz, não conheço esse homem. Não conheço. E aí aperta de novo, ele olha e fala, pô, o negócio vai pegar aqui para mim. Eu juro. E aí solta uns palavrão lá, eu juro. Não conheço esse homem. Diferente um pouco de nós, não? Para a gente receber um aumento, né? O chefe ali, né? Tem alguns que vão, né? Almoçar com o chefe, elogiar o chefe, não é? Faz tudo, tá errado. Não estamos aí para julgar. É a maneira que a pessoa tem de lidar com as adversidades da vida. Tem outros que não, é brigar com o chefe, é enfrentar o chefe, vai se dar mal, né? Porque numa vida de hierarquia, não sei os valores que a pessoa tá, né? Tem outros que têm mais habilidades, né? Sem ficar muito aquele apego todo, aquela paparicagem, sem confrontar, a pessoa tem habilidade e tem mais facilidade de lidar com essas questões. Agora, e a gente, pessoal? E a gente? O que a gente faria ali no lugar de Pedro? Eu ia também negar até o último? Eu ia enfrentar? Ou eu ia dar um de vitimismo? Ai, para com isso, você está me enganando. Do jeito que eu sou medrosa, eu ia negar e sair correndo. Eu saí correndo, né, Ana? Essa é a máscara. Isso é a forma que a gente tem para lidar com as adversidades. Máscara é isso, persona é isso. É algo necessário, mas a gente precisa saber utilizar. Normalmente a gente utiliza, como vocês falaram, para fins meio dúbios, de querer dominar o outro, de querer humilhar o outro, de querer fazer de vítima, né, para surratear, para enganar e levar, ludibriar as pessoas para se dar bem, no sentido bem e né, de ter posses nesse mundo, de estar à frente de hoje, de ser adorado, admirado, essas coisas. Então a gente utiliza mais para isso, não para fins de crescimento. Então aí a gente agora vai entrar nos slides, tá bom? Não vou deixar nem vocês comentar agora, eu vou passar um slide e abro para vocês comentarem, tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Para dar tempo, viu, pessoal? Desculpa, tem bastante. Eu tive que tirar bastante slide, chega a dói oração, mas a gente tem que escolher. Trazendo o nosso conhecido, né? Eu admiro, já dá para ver, eu admiro muito o pensamento de James Hollis, né? Ele diz assim para nós, ó, as adaptações, as condições da vida, requerem o desenvolvimento da persona. A máscara e vestimos em dada situação. Eu vou pôr só mais um slide e vocês comentam.
Então, é uma adaptação às condições da vida, vai requerer esse desenvolvimento dessa personalidade, dessa pessoa. Nós temos várias pessoas dentro da gente, né? Aí no livro do Núcleo de Estudos Psicológicos, tem esse livro Refletindo a Alma, ele vai dizer assim para nós, o arquétipo, a gente vai estudar, tudo isso que a gente está falando, de persona, de ego, tudo isso é arquétipo, tá bom? O arquétipo da persona refere-se ao que é esperado socialmente de uma pessoa e como ela acredita e deve parecer. É um acordo entre o indivíduo e a sociedade. Pronto, mais um conceito aí para a gente conversar um pouquinho, né? Mais um conceito. Então, eu sei e persona é adaptação ao meio. Eu sei e a persona ela vai se desenvolvendo, né? A gente vai se adaptando, a gente vai desenvolvendo. Só que tudo eu tenho que ser subjugado ao meio, em tudo. Aí a gente vai entrar. Ó, o Valmir já é falar, levantou a mão, pode falar, Valmir. Eu fiquei pensando aqui, beira a falsidade, né? Fica bem próximo a ela, porque você confunde, a princípio, né? Eu vou dar um exemplo que eu tive que mudar minha persona com meus próprios filhos. Eu estava sendo eu. E eu quase enlouqueci com os meus 3 filhos. Eles diziam que eu era louco, que eu sabia de tudo, que eu tinha razão de tudo. Para eu conviver, eu, a princípio, achei que era falso. Mas a gente tem que ser essas pessoas. Senão a gente não convive. A gente, infelizmente, tem que ser. Eu falava para meu marido assim, eu vou ter que ser falso. Eu não vou ser eu. Então. Tá dando umas travadas, Valmir, mas a gente tá. Não sei se é só para mim. O Valmir está falando, está dando umas travadas. Você está travando para vocês também? Deu para compreender? Sim. Eu compreendi. Eu compreendi, só que deu umas travadas para mim. Eu tive essa necessidade, eu gosto de falar da minha pessoa, do meu. Também estou deixando certas máscaras à medida que nós vamos envelhecendo e amadurecendo. Então, quando a gente vai, eu já pude observar, eu tenho 62 anos, que à medida do tempo, a gente não quer mais usar máscara nenhuma. Em relação aos meus filhos, eu não queria usar mais máscara nenhuma, mas infelizmente, né, como na sociedade, para a gente viver na sociedade ou na família, precisamos as pessoas, infelizmente, me deixava triste ter que fazer isso, mas ainda mais essas aulas, embora eu já soubesse alguma coisa, me conforta muito. Isso é bom, isso é bom. Infelizmente, as pessoas não querem ver a verdade, não querem ver exatamente a pessoa, né? Para mim, muito, né? tá travando, viu, Valmir? Mas a gente Desculpa. compreendeu, pelo menos eu te compreendi, e a aula é exatamente isso, para a gente falar da gente, né? A gente falar da nossa pessoa, é isso mesmo. A gente dá os exemplos e a gente falar da gente. A gente vai. Cada um responde por si, né? Cada um segundo suas obras, isso é importante. A Ana Elisa falou da caderneta, eu não sei se eu já ouvi, eu sou contra a caderneta, para mim, mas ela faz parte da nossa reforma íntima. E essa aula aqui, esse curso, como os outros que eu frequento, eu encaro como minha reforma íntima. Isso. Ele falou que está travando, meu marido, mas espero eu que não estou entendendo, talvez, perfeitamente. Tá bom? Não entendemos. Ó, Deixa eu então só a fazer gente um adendo, Luiz.
Pode falar, pode falar. Você falou da questão da caderneta, né? A gente sabe que existe bastante pessoas que são contra, enfim, a gente entende, né, e respeita, até porque o exercício é como você falou, é feito de diversas formas. Mas uma situação que eu achei bastante interessante, bastante curiosa, é que eu venho fazendo terapia há algum tempo já, né? E percebi que os psicólogos, eles estão adotando praticamente a caderneta, só que com outras palavras, né? Porque é a terapia cognitivo-comportamental. Então, eles pedem que a gente analise as nossas situações, que a gente registre aquilo que chama atenção, o nosso sentimento, a nossa reação, igualzinho à orientação que a gente tinha de caderneta, né? Então, os psicólogos estão orientando a gente a fazer isso, e eu achei bastante interessante, porque como já é um exercício que a gente está acostumado, né? Eu achei legal esse comparativo, porque, querendo ou não, é um exercício que nos ajuda, né? É que tudo depende do olhar, da perspectiva que é dada para ela. Mas acaba sendo também terapêutica quando a gente olha pelo viés da psicologia. Né? Agora eu juro que eu devolvo para você. Não, com certeza. Tudo é diferente quando a gente anota, tá bom? O cérebro, o funcionamento dele é um aparelho e nós manifestamos através do corpo e a gente precisa entender isso, né? É diferente. Lógico, tem pessoas que têm mais facilidade em ouvir, em pensar, mas quando a gente materializa isso através da escrita, a fixação é muito mais forte, né? Então, isso é constatado. Mas vamos lá, né? A Elianete daí já te passo, viu, Elianete? Então, a gente está entendendo. Então, a persona não é infelizmente, viu? A persona é necessária, ela é necessária. Agora, a forma que a gente vai usar, e daí para frente a gente vai aprender essa dinâmica da sombra e da persona nas aulas vivenciais, a gente vai aprender essa habilidade de enxergar melhor isso, né? Por exemplo, eu vou dar aí algo normal, né? E no mundo, por exemplo, se eu sou um médico, né? Estou no meu consultório, eu estou me comportar como médico, né? Então, estou usando a persona do médico. Só que eu não sou médico 24 horas, né? Então, tem pessoas que não conseguem sair daquele papel. Assim é um juiz, né? Então, tem juiz que não consegue sair do papel. Se você chamar ele de você, ele se sente agressivo, né? Não pode chamar de você. Assim como tem pessoas das hierarquias aí das Forças Armadas, assim também, né? Tem só chamar da questão de excelência, autoridade e tudo mais. Ele não consegue, então a pessoa não consegue sair daquele papel. Assim um padre também, assim um pastor, assim, qualquer profissão, pessoal. Estou trazendo as profissões que são mais assim, de ariaturas, né? Dessa coisa. A pessoa não consegue sair do papel. Não, eu não sou feliz 24 horas, sorrindo, né? Não sou coringa, não. Tem momentos de tristeza, de felicidade, de medos, de muitos, né? De muitas emoções. Assim também são os papéis. Agora, a sociedade e o meio e o contexto são provas. Isso tem que ficar claro para nós. A gente tem dificuldade de desenvolver determinadas habilidades da nossa própria alma. E aí a gente vai ser colocado em provas para que a gente possa treinar isso. Né? Tem pessoas que têm medo de várias coisas. Tem pessoas que em determinadas situações, sempre se comporta da mesma maneira. Então, vai ser colocado aquilo para que ela possa aprender a lidar com aqueles valores. Né? Sai desse papel de vítima da vida. Tem pessoas que ficam só no papel de vítima. Não é? Só no papel de vítima. Porque ela aprendeu e no papel do gatinho do Shurek, aquele gatinho, aqueles olhos de pedinte, ela vai conquistar as coisas. E aí, a gente não sabe quantas encarnações a pessoa tem aquilo já condicionado dentro de si. Ela se comporta sempre dessa forma. Tem pessoas não, e ela não demonstra, ela acha que se demonstrar isso é fraqueza, então ela é ser forte, ela não vai chorar nunca, ela sempre está ali vencendo as coisas, sempre falando e está tudo certo, tudo bem, porque se ela falar e não está, ele vai atrair pensamentos ruins. Então a pessoa usa essas máscaras. Então, o que a gente está falando aí não é da máscara, ela é necessária.
Agora, o porquê a gente está usando, de que forma a gente está usando, e isso está trazendo para nós. Então, a gente vai precisar entrar nesse assunto. Alguém levantou a mão, até baixou, porque eu falei tanto aqui, né? E foi. Já esqueci. Se não... Foi eu, Luiz. Elianete, pode falar. Não, eu só queria complementar uma coisa que, desculpa, vai fugir um pouco da aula, mas eu achei interessante que a Anelisa falou que os psicólogos usam a caderneta. A gente descobriu que a Igreja Católica também usa, porque o Rosana tem o trabalho de assistência aos irmãos na rua, né, que é o Aquecendo Corações. Aí alguns na rua, às vezes, perguntavam para a gente, olha, será que tem alguma instituição que acolhe se a gente quiser sair da rua, né, se livrar dos vícios, enfim. Aí a gente foi pesquisar para saber se tinha alguma que era gratuita. Aí nós encontramos a Missão Belém, então a gente foi lá, a gente foi conhecer como é que era o estilo deles, né, antes da gente indicar, a gente tinha que conhecer primeiro, né. E aí, quando a gente chegou lá, os dirigentes falaram para a gente, né, que lá, quando os irmãos que querem sair da rua ficam lá hospedados, eles entregam uma caderneta, que aí, gente, é igualzinho, as mesmas instruções que a gente recebe na escola, eles passam lá para os assistidos, né? E, enfim, é isso. Aí eu comecei a perguntar, mas vocês acham que esse método dá certo, né? Eles, não, dá certo, que não sei o quê. Aí tinha um outro trabalhador do Rosana, virou para mim e falou, Eli, isso aí é a caderneta pessoal da escola. Eu falei, sim, com certeza é. Então, funciona mesmo, gente. É isso, mais... Luiz, desculpa ter fugido do tema da aula, Luiz. Não fugiu, não. Está tudo interligado, né? Esse método é mais antigo do que o mundo, né? Então Inclusive, Luiz, a terapia dos 12 passos também é semelhante à nossa escola de aprendizes, né? Os 12 passos que utiliza para recuperação dos dependentes químicos. Ela também faz um trabalho muito similar, muito parecido com caderneta pessoal e com a escola de aprendizes, né? Com certeza, tudo interligado. Alguém se levantou a mão, eu não estou vendo agora, viu? Porque eu projetei aí, mas já quem foi? Pode falar, Luísa? Nancy? Pode falar, Nancy. Então, eu estou assimilando assim, muita coisa que você está falando, e aqui surgiu na minha cabeça o seguinte: Pedro, naquela ocasião, estava com medo, né? De acordo com a circunstância com que ele vivia ali, as pessoas eram violentas, continuam sendo, infelizmente, até hoje, mas aqui naquela época era muito mais. Mas ele não ficou escape de passar pelo que ele passou, foi enterrado de cabeça para baixo, crucificado, desculpa. Agora eu pergunto assim, quem de nós estamos em quantas pessoas? 29 pessoas? Quem de nós não faria o mesmo? Devido à circunstância, devido ao medo de passar por aquela violência que eles faziam de matar a pessoa daquela forma, entendeu? Eu me pergunto a mim próprio, talvez eu também faria o mesmo, porque o medo é tão grande que a gente perde a noção, entendeu? Então, quem de nós aqui nesse grupo também não faria o mesmo? É uma pergunta difícil, né? Mas conhecendo Cristo, conhecendo a doutrina, eu vou ser muito sincera, eu já tive vivências de vidas passadas. Então, naquela época, eu vivi naquela época, como todos nós vivemos. E eu estava naquele local onde os leões comiam as pessoas. E eu fiquei assim, sabe, agachadinha. Eu só senti o uivo do leão e depois não senti mais nada, porque a própria espiritualidade leva você, né, naquele momento. Então, foi uma vivência assim, uma experiência de vidas passadas que eu senti, que eu tive, que isso aí aconteceu. E é interessante. Então, a pergunta fica aí, quem de nós também não faria o mesmo, né? Vamos refletir em tudo isso, né, Nancy? Eu não estou te vendo aí, mas eu te ouvi, né? E todos, depois a gente volta e a gente conversa mais nesse assunto. Mas não precisa muito, não, né? Ela prova ali é muito difícil, precisa muito, não. Por menos a gente faz muita coisa, né? Por medo não só da vida, mas de outras coisas, de outros valores que a gente tem. E a gente nega, a gente mente, a gente faz um monte de coisa. Vamos devagar. A persona, e obrigado aí pelas ações, já a gente conversa mais um pouco. A persona, e no mesmo livro, né? Vai dizer para nós, é muito importante para a relação social, pois por meio dela que somos capazes de conviver
com as pessoas, inclusive umas que nos desagradam de maneira amistosa, porque não constituem uma condição desfavorável ou negativa. Então, primeiro ponto. Vou colocar aí mais um para a gente comentar de novo. Quem sou eu, além dos papéis que venho desempenhando? Alguns deles bons, produtivos e condizentes com meus valores internos, outros não. Então, nessas duas reflexões, né, a gente já vai abrir aqui para vocês conversarem, né? A Nancy colocou aí uma situação, lógico, aquela situação ali de Pedro, como almas como a gente, ligada à matéria, almas com interesses variados, almas ainda materializadas, muito ligadas, e com certeza a reação não ia ser diferente, não. Por menos a gente faria. Lógico que depois ele foi compreendendo qual é a vida verdadeira, quais são os valores da vida. Jesus foi lá, da mesma forma ele negou 3 vezes, Jesus sabia, ele mesmo espírito ia passar por prova semelhante, ia vencer, porque a um processo dentro dele ali ia transformar, e ali ele disse que amava Jesus. Jesus pergunta de novo, tu me amas? Ele diz de novo. Então Jesus aponta ali, a gente sabe toda a história, né? E fala para ele, se tu me ama, então cuida destes, cuida da família, porque é exatamente para isso que a gente reencarna aí, para a gente cuidar, para a gente se ajudar uns aos outros. O mais importante não é o corpo, não é a questão física. Ele entendeu tudo isso, lógico, não é só teoria, ele foi passando por várias coisas, e lá na frente, quando deram uma prova semelhante, ainda pior, né? Ele foi e não usou uma persona do medo, não usou uma persona de subterfúgio, ele olhou e afirmou a verdade que estava dentro dele, e aí sofreu as consequências, e no mundo é assim. Não adianta a gente achar que a gente é vegetariano e vai entrar numa jaula de leão e não vai ser comido, né? Eu não vou ser comido porque eu sou vegetariano, né? Não. Tudo tem suas consequências, mas a gente é saber, a gente vai enfrentar as consequências e está com a consciência tranquila do que fez o melhor, porque a gente vislumbra não aí o agora, ou a gente vai continuar ainda os nossos medos, os nossos anseios, os nossos subterfúgios, e viver uma vida ovardada, uma vida de mentira, uma vida nas sombras se escondendo. É a gente, é nós, é nós. Valmir, pode falar, meu amigo. Infelizmente, a gente vai viver na sombra ainda muito tempo, talvez muitas encarnações, que ainda não estamos preparados para isso. Por isso mesmo que eu te falei, né? Não querendo voltar no assunto, e nem a caderneta, por exemplo, você vê, eu poderia ter uma outra persona e falar que a caderneta é maravilhosa, mas eu tive a coragem, desde a escola, de falar que eu não era, mas para mim, mas para muitas pessoas, para mães dos filhos, ela adorava a caderneta. Então, eu respeito isso. Eu quis dar um exemplo, né? Porque por eu querer ser uma coisa verdadeira minha, eu fui criticado pela dirigente do centro, por tudo. E por muitas pessoas que gostam, né? Então, talvez para mim ficar bem na fita, será que eu tenho que falar que eu adoro a caderneta? É aquilo que eu te falei. Eu estou preparado para as consequências? Né? Eu quero enfrentar as consequências. Foi aonde eu entrei que, quando você fica mais velho, a gente já não... Eu, pelo menos, estou deixando máscara de lado, independente... Agora, como foram meus filhos, eu decidi conscientemente que eu vou usar as máscaras que eles querem me ver, né? Então, por isso, né, pegando esse gancho para a gente pegar na aula aqui, né? Por isso que a caminhada, ela é uma só. A forma de caminhar é de cada um, pessoal. A forma de caminhar é de cada um. Então, o que a gente está trazendo aí, vocês estão ouvindo o barulho aí, faz parte, viu? Estou na Bahia, viu? O que a gente está conversando aí trazendo os valores internos meus, né? E será e ainda
eu vivo para agradar o mundo, para agradar os outros, né, para agradar o meio, ou eu manifesto, eu sei manifestar, eu penso, eu sinto, mas de maneira equilibrada, onde eu vou estar convivendo socialmente, eu tenho essa maturidade sociológica. Então, é um processo, como a gente vai ver, e não é simples o processo, porque eu não posso manifestar e jogar a minha sombra no outro, e ninguém merece isso, né? Eu não gostaria de alguém visse descarregar a sombra dele em mim, eu também não vou fazer isso para o outro, mas eu também não posso ficar aí amateando, fazendo o papel de bonzinho. Então, é um processo de aprendizado, é isso que a gente está conversando aí. Eu trouxe a história, e uma história muito conhecida de Pedro, estou trazendo a história dele para a gente se coloque dentro, para que a gente possa olhar por menos se a gente tem medos de falar um não, por exemplo. Quantas pessoas passam a vida inteira e têm medo de falar um não? Então chega alguém, liga, fulano, me empresta um dinheiro. E a pessoa não consegue falar não. Não, mas não é só um não. Não é assim, não é assim, não é isso. É falar e não tem, ou sei lá, e não vai emprestar, porque não é emprestar, porque ele não tem esse perfil de, sei lá, vai conversar e vai chamar o outro. Ou, às vezes, aí vai contar uma história, às vezes uns contam uma história danada, outros já são lá, e aí empresta, e depois fica mal. Então, assim, quantas pessoas, por causa de e prova tão simples, alguém está te pedindo algo e você não quer fazer, e você não consegue falar para o outro, e você não vai fazer. Mas tem uma forma de falar, tem uma forma de se comportar. A mesma coisa, o contrário. Tem pessoas que gostam de falar não para tudo. Já começa a falar, fulano, assim, não. Fulano, não, deixa eu falar. Não, é não, é não, é não. Então, tem pessoas... Então, a gente precisa aprender o quê? A se relacionar. Esse é o processo. Uma lei primordial, qual é a lei primordial que Jesus deixou para nós? Qual é a lei? A lei de relacionamento. Primeiro ele disse assim, onde tiver 2 ou mais, não é? 2 ou 3. Por quê? Porque se você estiver sozinho, você pode arrotar, você pode peidar, você pode fazer o que for. É você. Eu estou usando essa palavra chula e para ficar marcado mesmo. Estou usando assim para marcar na mente. Você pode fazer, mas se tiver outro, você tem que respeitar. Ah, vou dar uma rota, é a minha esposa, né? Falta de educação, de bom senso. Então, a gente precisa aprender a lidar com as situações. Primeiro, passa para o outro, gostaria que fosse feito contigo. Há leis e regulam a vida em sociedade. E eu preciso aprender a fazer isso quanto espírito. Por quê? É como pessoa, quanto espírito. Isso é necessário quanto espírito. A gente vai ver. Tá bom? Eu vou colocar aí mais um slide, já são 8h40, e vocês vão comentar. Eu vou colocar algo agora e vai mexer em nós aqui. Peraí, deixa eu apresentar aí ao Maia. Aí, esse espírito se identificou como Lázaro, lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele vai dizer o que para nós aí? Vai dizer um monte de verdade, só que a gente tem que ver essa verdade e trazer para o campo educativo. Não é ficar falando, aí, tá vendo? Usa a máscara, grudou no rosto, né? A gente começa a usar esses termos, né? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Será que eu tenho isso, Luiz? Primeiro, avalie. Eu cresço, né? O outro, não adianta ficar apontando para o outro. Eu preciso crescer. Será que, às vezes, eu uso aquele sorriso, mas por trás eu estou desejando mal para a pessoa? Será que eu dou aquele sorrisinho, bato nas costas do outro e estou desejando que ele tropece e caia lá na frente? Eu tenho isso ainda dentro de mim.
Eu tenho que orar. E se eu tenho, não vou me culpar. Alma, vamos perceber. Vamos perceber e vamos mudando aos poucos. Será que eu sou brando, sou manso, aquele amor de pessoa, desde que não pise no meu halo, né? Desde que não me agaste. Eu sou brando, sou amoroso, agora se mexeu com coisa e eu, valor meu, pronto. Aí eu vou morder a menor contrariedade. Se eu tenho uma língua né, de ouro e falo só o bem, só isso, quando eu estou na frente da pessoa, mais por trás, né, é um dardo venenoso. É uma reflexão que ele está pedindo para a gente fazer, tá bom? É uma reflexão. Agora, Luiz, isso nós temos ou não temos? Nós temos. Primeira coisa, Luiz. Uns é mais, outros é menos, mas nós temos. Então, primeira coisa, vamos tirar a trave do olho. Vamos observar. Eu tenho isso ainda, mas por quê? Eu preciso questionar. Por que eu faço isso? Por que ainda eu uso essa maneira de se comportar perante as dificuldades da vida? Por quê? Às vezes, alguém vai ferir aonde é sagrado em mim, e aí eu vou em cima da pessoa, né? Eu sou brando, eu sou manso, desde que não me contrarie. Não é assim? Como eu vou crescer? Deitado numa rede, tomando água de coco? É assim que eu vou crescer, não? Não, ninguém cresce assim. Ninguém cresce. Por isso, quando a gente usa uma máscara de santidade, a gente sofre muito. Eu vou dar o exemplo dos nossos irmãos para depois chegar em nós. Imagina uma pessoa que põe uma batina. Ela é obrada para ser santa, não é? Ela é obrada. Imagina se ela não tem maturidade espiritual. Ela vai vestir ela máscara. E ela vai se ocupar toda hora. Ela vai se ocupar. Assim também é a gente. Cuidado. Olha. O que tem mais do outro lado da vida são pessoas que vestiram a máscara e não conseguiram tirar. E aí fica difícil. Então a gente precisa saber. Luiz, eu vou me contrariar se alguém pisar no meu halo? Vai. Agora eu preciso lidar com isso, né? Eu lembro de um irmão, né? E eu fui ali dentro da empresa, a gente não exerce alguns papéis, como foi falado, e eu tenho uma função dentro da empresa, eu tenho que exercer alguns papéis, né? E aí esse irmão não gostou. E aí eu vi, ele estava muito magoado comigo, e eu cheguei para ele e fui conversar. Fulano, eu percebi que você está chateado comigo, você está com raiva. Coloca aí, vamos conversar, né? E aí ele falou assim, Jesus te ama. Aí eu disse para ele, eu sei que Jesus me ama, mas eu quero saber se você está me amando nesse momento. Eu acho que você está me odiando. Então, outros tempos, Luiz, você pode agir de outra forma? Posso. Mas outros tempos, eu não agia assim. Hoje eu ajo assim. Posso ser o melhor e mais um pouquinho, porque antes eu não agia. Antes eu disfarçava, mas hoje eu já chamo e converso. Eu já coloco também meus pensamentos, meus sentimentos. Às vezes até de maneira agressiva, mas eu estou aprendendo a lidar. É assim que a gente vai crescendo. Porque se a gente não enfrentar os medos, eu quero só agradar. Se eu falar isso, ele vai pensar de mim. Ai, meu Deus, eu falei, olha, eu não quis dizer isso, tá? Olha, e aí começa a justificar. Começa no medo de querer agradar. Se o outro entendeu X e você falou Y, tem o outro. Mas eu preciso aprender a lidar com meus sentimentos, não é? Não é assim, pessoal? Dê um exemplo aí. Eu não sou santo, não, viu? Estou dando um exemplo da questão que acontece mesmo no dia a dia. Porque fosse outros tempos atrás, eu não chamaria esse irmão e ficaria falando mal dele pelas costas ainda. Você viu? Cara, lá, não tem o raiva de mim. Mas eu falei isso, você viu? Cara, se portou. Mas a gente vai aprendendo, porque a gente precisa crescer, não é? Alguém quer fazer alguma ação? Tem mais 3 slides e vai tirar o nosso sono. O Lázaro já tirou um pouquinho.
Eu gosto, assim, né, de espíritos. Eu tenho um pouquinho parecido com o Lázaro, né? Lógico, e ele está muito mais evoluído, né? Falou ali, com certeza a intenção dele foi nobre, mas às vezes eu falo para machucar, então eu preciso para aprender a lidar com essas coisas, né? Eu ia falar em Nivaldo, né? E você está aí no telefone do Enivaldo, né? Vamos lá. Você falou isso, me veio na minha cabeça. E eu tenho uma dificuldade nessa parte de conversar com a pessoa. Sabe por quê? Porque se você for falar, eu tenho medo, é um outro medo, que a pessoa vai fazer aquilo para você só porque você falou. Ela vai agir daquela forma só porque você falou. Eu tenho isso na minha cabeça, sabe? Mas eu posso botar um ponto de aprendizado para nós aí, para todos nós, né? Porque a gente está aprendendo junto. Eu vou aproveitar esse gancho do Valmir, porque todos nós temos isso, viu, Valmir? A gente tem esses medos mesmo. Mas o aprendizado é para quem? É para nós, não é outro. Eu tenho que fazer esse exercício. A minha esposa, eu vou colocar uma situação logo pessoal de novo, para a gente aprendendo, né? A minha esposa tem facilidade, mais do que eu, de expressar seus sentimentos, de falar e chamar e conversar. E eu tenho muita dificuldade. E eu fui aprendendo, porque dentro do relacionamento a gente tem que crescer, né? Eu fui aprendendo. Então, quando eu fui eu me inflamava, né? As narinas, aquela coisa, já vinha. Hoje eu me inflamo menos. Então, a gente tem que exercitar, porque a gente está aprendendo. De repente eu falo, o outro ignora a gente, nem está ouvindo, faz aquele olhar, vai falando aí. E a gente vai conversando, a gente vai explicando, falando, está ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Aí disfarça, né? Mas o aprendizado não é para ele, é para mim. Eu preciso manifestar o que eu sinto e eu penso, mas de maneira ordeira, tranquila, sem agredir, sem fazer ironia, chacota, sem ser agressivo um outro. Então, é um processo que não é fácil, é só exercitando. E agora eu vou orar, agora eu vou fazer uma meditação profunda, atingir o nirvana, e amanhã eu vou saber conversar com todo mundo. Isso não existe. A vida é o batismo do fogo, como disse o João, né? É o batismo do fogo. É nos momentos que a gente aprende. É nos momentos. Então, Valmir, como eu disse, eu ia botar um ponto para você, é isso. Em frente. E não pense que o outro vai imaginar. Porque vai passar na nossa cabeça mesmo. O outro está se disfarçando, o outro está só falando que eu falei. Mas não fica nesse mundo, porque senão a gente fica só em roda. É nós que devemos aprender. Vou botar o slide perfeito. e já... Perfeito. Só queria falar que é perfeito, é isso mesmo. Não, mas eu não estou dando lição, não, viu? É passinho de formiga, né? E é passinho de formiga, né? E eu não estou dando lição, não, viu, pessoal? É para deixar claro, a gente está aprendendo, somos todos aprendidos. Quando o Valmir, eu sei que ele já manifestou, ele é uma pessoa muito aberta, muito corajosa, está colocando seus pensamentos, é muito difícil isso já está à frente aí de muitos, né? Então, eu estou aproveitando, porque a gente pega os pontinhos para a gente ir enriquecendo, para a gente aprender, né? É reforma íntima, não quero desperdiçar tempo. Mas estou muito longe, claro. Obrigado. É isso, eu agradeço a turma também, né? Muitos falam, viu, Valmir? Depois eu vou trazer esse feedback para você. Eu compartilho as aulas com os amigos, né? E muitos falam assim, eu já estou apaixonado por esse Valmir. Tem os feedback, tem o doutor Daniel, um grande amigo, né? Então ele fala assim, rapaz, o Valmir é danado. Aí tem uma outra amiga lá de Goiás também. Então você está ficando famoso. Vamos lá, né? Brincadeiras à parte, mas é verdade isso que eu te falei, viu? A essa classe também pertence o E. Quando fala esses homens, pessoas, são seres humanos. A linguagem na época, né, a gente tem que mudar, né? Homens é humanidade, né? Seres humanos, homens e mulheres. De exterior benigno e são tiranos domésticos. É o que mais tem, não é? E a gente precisa... Por que a gente é mais agressivo dentro de asa? A gente fala, não, eu sou mais autêntico dentro de asa. Não é autêntico, é agressivo mesmo.
mal educado mesmo, né? Por quê? Porque é um ambiente mais familiar, um ambiente menos ameaça, né? A maioria, lógico, das famílias tem a família, não. O ambiente é mais pesadinho, né? Mas a maioria é mais. Então a pessoa vira um tirano, às vezes, né? Fazem as famílias, ou seja, as pessoas que convivem, tanto homem e mulher, viu, pessoal? Não é só os homens, não. Então, tem, independe de gênero, né? Lógico, a maioria são os homens e querem subordinar tudo, né, ao peso do orgulho e do despotismo da pessoa, né? Então, fica humilhando os outros dentro de casa, mas aí, quando é lá fora, em outros ambientes, em outros meios, aí dá um de bonzinho, dá uma de educado. Então, a gente precisa saber está se passando conosco. Será que eu quero usar essas máscaras mesmo? Tão de discrepância assim? Porque discrepância vai ter, mas tão assim? Dentro de casa eu quero pisar na cabeça do outro e tal, dou ordem, sou mandão, não ouço o outro, quero ter razão e tudo, é a minha palavra e vale. Lá fora não, eu ouço, sou uma pessoa mais assim. Peraí, vamos deixar esses papéis mais próximos, né? Vamos deixar mais próximo. Dá uma dicotomia muito grande. Então, e ela vai dizendo para nós, a persona está sempre mudando, e a gente falou, eu vou me colocou aí vocês também, está sempre mudando. É um processo existencial. Ela vai resultar das aquisições da alma, da psicologia da pessoa, né? Da psique da pessoa e da moral da pessoa. Então, a gente vai melhorando isso, vai se aproximando melhor de quem somos verdadeiramente, da nossa essência mais pura, mais verdadeira, no sentido não de maldade, mas de honestidade, de bom senso, de saber lidar com as adversidades da vida, né? Então, a gente vai se aproximando. Mais uma aí para a gente já ir entrando aí nas finalizações, né? A liberdade do ego, a liberação do ego arbitrário, o ego arbitrário, né? Uma pessoa muito arbitrária, uma pessoa difícil de lidar, insufrada, né? Quando a gente está desvestido esse ego arbitrário, quando a gente começa a desvestir dos implementos da aparência, e se exterioriza pela persona, vai permitir uma integração melhor com a vida e com essa plenitude nossa. Porque normalmente o nosso ego, né, a pessoa que somos é muito arbitrário, né? Então, a benfeitora está colocando. Então, vamos devagarzinho, eu trouxe muitas coisas, né? Mas, para ficar claro para nós, é um processo, pessoal, é um processo. Não adianta. Amanhã eu sou assim. Não, não é assim. É um processo. Mas o primeiro eu tenho que me identificar. Luiz, quem eu sou dentro do papel, dentro da empresa, da instituição, eu trabalho. Quem eu sou lá? Olha, quem eu sou lá em casa? Quem eu sou durante os amigos ali, a clima mais familiar? Quem eu sou diante de alguns colegas ou outros e não é tão familiar na vida de relação? Espera aí, vamos verificar, para a gente não se perder. O que eu penso? Quais são os meus desejos, as minhas aspirações? Né? O que eu aspiro da vida mesmo? O que eu desejo? Como eu quero me comportar? Como eu quero ser? Então, a gente precisa fazer essas perguntas, porque senão a gente vai ficar perdido. Eu não sei quem eu sou. E aí, quando a gente não sabe quem a gente é difícil. É difícil. Para a gente descobrir, e para eu abrir um pouquinho e para vocês comentarem, como a gente descobre quem a gente é? Tem uma maneira, assim, uma rota e é sem erro. Como a gente descobre? Autoconhecimento. Autoconhecimento, né? De que forma? Olha, vou julgar. Sendo verdadeiro. Sendo verdadeiro, né? Verdadeiro. E essa verdade, que verdade é essa? A minha. Vamos? A minha verdade. Então, eu tenho que impor minha verdade sobre o coletivo, é isso? Não. Não. Então, vamos Para mim devagar. mesma. Sobre nós mesmos. Isso. Nós.
Então, primeira coisa, eu vou fazer a pergunta. Qual intenção eu agi? É difícil, porque a gente vai tentar esconder. Qual intenção eu agi assim? Eu chamei alguém para conversar. Primeiro, por que eu estou chamando? Para dar lição de moral à pessoa, para colocar a pessoa para baixo, para humilhar ela, para mostrar que eu sou superior, ou eu quero educar, eu quero me educar, eu quero aprender com essa conversa, principalmente a dois, né? A vida de casal, estou trazendo aí. Eu vou conversar. Será que eu estou aberto para conversar? Ou eu vou pegar todas as minhas mazelas e descarregar na pessoa? Então, a gente precisa entender qual é a minha intenção, de humilhar ou de educar? Gladys? Eu acho que de ser transparente e colocar aquilo que você sente. Se o que você sente no momento e a pessoa se dê mal na vida, você vai expressar isso, Gladys? Depende da forma como você coloca. Então, não dá para se manifestar o que a gente está sentindo, né? Sim, eu acho que você pode colocar o que você está sentindo, mas eu acho que depende da forma como você coloca. Se eu estou sentindo ódio, revolta, um sentimento de vingança, e vou conversar com a pessoa... Entendi o que você quis colocar. Não, eu estou colocando, eu sou o provocador aqui, Não, né? eu entendi, mas se você está com ódio da pessoa, você vai expressar que você está com ódio da pessoa, você pode colocar o seu sentimento. Eu acho que é uma oportunidade. Você vai Legal. correr um risco. É um caminho, legal. É um Entendi. caminho. Eu acho que você. Não tem forma. Eu acho que o que é difícil para mim particularmente é eu tentar manter um padrão de conversa. Eu acho que é o mais difícil. Para mim, eu me expressar, eu acho que até consigo. Eu acho que o mais difícil para mim é não baixar meu padrão de conversa. Então, só um treino, não tem outra forma, né, galera? É treino, é vivência, gente, é amadurecimento. A gente tem que. As coisas têm que acontecer muito para a gente cada vez polir melhor. Eu já vou passar para a Ana Elisa falar também, desculpa se atropelar. Não, imagina. Mas eu vou só fazer uma brincadeira. E, ó, por favor, não peça paciência a Deus, viu? Não peça. Porque se pedir paciência, uma paciência é uma virtude, e a gente não tem ainda, ele vai dar as provas. Para a gente treinar a tolerância. E aí, nada vai dar certo na nossa vida. O trânsito vai fechar, alguém vai nos irritar, vai pisar no nosso pé, e depois, lá na frente, eu vou falar para ele, Senhor, eu pedi paciência, e a gente vai ouvir a vozinha, mas eu te dei as provas. Porque através das provas, e você vai trabalhando a tolerância, para um dia estar essa virtude que se chama paciência, meu filho. Não tem nada de graça na vida, tudo tem um preço. Então, Ana Elisa, me fale aí os seus pensamentos, minha amiga. Bom, só complementando o que você falou, não existe almoço grátis. Mas falando sobre essa questão da conversa, enquanto o pessoal estava falando, e como a gente tem que trazer sempre para a primeira pessoa, né, as nossas reflexões, eu percebo assim que a dificuldade que ao longo da vida sempre tive na hora de levar uma conversa, aquelas conversas mais sérias, né, de assuntos difíceis e polêmicos, é que a gente, né, no meu caso, eu vou sempre com a minha versão pronta, né, e sempre querendo ter razão. Só a Ana Elisa, só você que faz isso, né, Ana? Então, aí assim, eu vou conversar com a pessoa e eu quero ter razão. Então, assim, eu já vou preparada para convencer a pessoa, entende? E aí passou um tempo, né? Já tem alguns anos que eu tive contato com aquele texto do Rubem Alves, que é o escutatório.
sei se vocês conhecem. Quem não conhecer, leia, porque ele é muito interessante. E a partir daquele texto, ele foi assim, ele me auxiliou muito nessa reflexão, né? De que em que momentos que a gente para ouvir o outro? E ouvir desarmado, né? Ouvir realmente, como ele fala lá no texto, sem filosofia alguma, né? Sem ficar já preparando a resposta, porque a gente conversa assim, né? As pessoas estão falando, você já está elaborando a resposta, você já está pensando como que você vai responder ou como você vai contra-atacar, né? E ali ele faz esse incentivo para que a gente converse de forma despretensiosa mesmo. Então, esse é um trabalho que eu venho fazendo, aprendendo aos pouquinhos, como você mesmo falou, né? Porque para fazer, para promover uma conversa com alguém, principalmente quando a gente está com ódio, com mágoa, eu não estou pronta. Então, eu prefiro passar o período que eu estou com esse sentimento ainda muito pesado, né? E vou aí trabalhando isso em mim. Quando for possível conversar, aí eu sento para conversar. Mas eu ainda sento querendo ter razão. Muito bom, é um processo, né, pessoal? Está dando horário, mas muito bom. A aula hoje foi muito enriquecedora. E eu não poderia passar uma atividade diferente. Então, já vou mostrar a atividade. A atividade é uma atividade... Muitos vão tirar de letra, né, essa atividade. Eu estou sendo irônico agora, né? Inclusive, eu vou tirar de letra esse exercício e deixa eu apresentar para a gente já os nossos finalmente aí, né? A atividade é simples, tá vendo? Eu só peguei uma prova, é ingratidão, só uma, né? Depois a gente vai falar de mais. A ingratidão. Trouxe um texto e motivador do Evangelho. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Aí a gente é matar o espírito e falou isso, né? Aí, a prova e nossa, a gente vai fazer o exercício, é o seguinte. Vamos lá refletir. Tenho facilidade em lidar com essa prova ou ela ainda me tira o equilíbrio? A resposta, eu vou ser igual Jesus falou lá para Pedro. A resposta eu sei, viu? Eu sei a resposta. Se alguém botar uma resposta diferente aí, eu vou querer viver com essa pessoa andou no mundo errado, né? Então, tenho facilidade em lidar com essa prova ou ela ainda me tira o equilíbrio? Com certeza, 100% das pessoas que andam nesse mundo têm dificuldade. Agora, vamos explicar a nossa dificuldade, né? Cada um tem a sua dificuldade. Aí, no segundo ponto aí, marque um X num tema abaixo e mais te tira o equilíbrio em matéria de gratidão. Porque muitos nos tiram. Eu era ele que mais tira dentre os que estão aqui. Se eu falei, Luiz, não, dentro está aí, mas tem um é mais. Aí eu escrevo aqui. Tá bom? A família, quando alguém é ingrato dentro da família, me machuca. Quando alguém é ingrato nos meus amigos íntimos, me machuca. Quando é um colega de trabalho, me machuca. Quando é um parceiro, uma parceira minha, um cônjuge, né? E, né? Parceiro, parceira, me machuca. E outras coisas. Por que a ingratidão no tema escolhido me tira o equilíbrio? Vamos fazer esse exercício, um exercício simples, né? Vocês viram aí, eu falei, era simples, né? Eu só estou falando de ingratidão. Por quê? Todos os exercícios que a gente vai passar aí, para não falar, Luiz, ninguém consegue fazer isso. Jesus fez. Jesus fez. Ele pegou algumas provas e a gente tem mais dificuldade, e ele falou assim, programa aí, eu vou passar por isso, eu vou mostrar para eles como é que vive. E aí ele mostrou para nós. A gente tinha que ter alguma referência. Aí muitos fizeram não, Jesus é Deus. Né? Botou ele lá longe e falou assim, a gente não tem capacidade. Ele que vai fazer por nós, o sangue dele lavou os nossos pés. Aí tá tudo certo, né? É um subterfúgio. Quem criou essa tese aí, né? Agora eu estou sendo um pouco irônico. Quem criou essa tese aí, rapaz, é um cara muito danado, né? Porque, olha que coisa mais surpreendente. Não, Jesus é Deus, né? Ele é Deus, ele é, né? Deus. E aí põe ele lá longe e ele vai lavar para nós aí tudo isso. Não precisa de passar em nada disso, é só a gente aceitar ele, tá tudo certo. Olha que tese maravilhosa, né?
Mas a gente, como está estudando aí, a gente, dentro da psicologia espírita e dentro da doutrina espírita, Jesus é um espírito criado por Deus, não tem privilégio algum, passou por tudo que a gente está passando. E é um espírito muito antigo, a gente ainda vai tentar compreender. Tudo que ele tem foi mérito dele, ele passou, laborou, venceu, se tornou puro pelo seu próprio mérito e levantou a mão e se colocou à disposição, e Deus ofertou um espírito puro aí nesse mundo para nos dar o exemplo. Então, nós vamos ter que passar por isso. E ele falou, se ele passou, nós vamos passar. Então, gente chegou e falou para ele assim, querer pegar ele, né, ir lá fazer aquelas perguntas para tentar contradizer ele, era o que mais tinha. Mas tinha gente que fazia pergunta para ele aprender. A resposta que ele dava era diferente para cada um, mas sempre dentro de uma sabedoria, de uma educação. E às vezes espinhava o outro lá, não era? Às vezes ele falava direto. Então a gente tem que copiar, e a gente vê, copiar no bom sentido, né? Ver como Jesus se comportava. Então, a ingratidão ele passou, pessoal? Passou, não passou? Passou. Então não venha dizendo, não, ninguém, é difícil alguém. Não, ele passou, nós temos uma referência, tá bom? Agora, como eu falei, 100% está enganado. A gente estava patinando nessas provas. Uns já tem mais forças, já dói menos, já aceita melhor, já conversa, já interage melhor. Outros não. Outros, rapaz, se eu for tratado com ingratidão, eu não quero ver essa pessoa umas 1000 encarnação. Tira esse cara daqui, essa pessoa daqui. Não quero ter contato com ela, é ingrato. Foi ingrato comigo. Não, ó, ele vai vir na próxima aí, vocês vão ser marido e mulher. Ih, não, Deus me livre. Tô brincando. Vai ser seu filho. E aí ele vai ser ingrato com você, você vai perdoar muitas vezes. E você vai ter tanto amor por esse filho, você vai ver. Ele vai fazer um monte de coisa e você vai perdoar. Né? Você vai ver. Você vai perdoar ele, você vai ver. Então, a vida nos facilita, pessoal. Porque se a gente visse lá, ele está sendo filho hoje, e foi ele ingrato do passado, rapaz, ele não aceitava nem... Mas aí tira a memória dos fatos, coloca só o sentimento, importa, e a gente supera esse sentimento, e depois que vem a memória dos fatos, a gente ri junto. Né? Então, a gente ri junto, a gente superou. É assim, mas ainda a gente não ri, né? A gente ainda guarda o remorso, né? O ódio, né? Mas nós vamos aprender a perdoar, vamos. Estamos aí no caminho, né? Pessoas heridas, família herida, porque nós somos irmãos e irmãs de caminhada. Quem vai fazer os agradecimentos hoje? Quem é?